Bom dia. Quero vos saudar na graça, na misericórdia e no amor do Senhor Jesus. Amém? É uma grande alegria estar aqui com todos vocês desde ontem, desde sexta-feira. É um prazer grande poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor e também do trabalho que está sendo feito na obra de Deus lá no sertão do Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, falaremos sobre isso daqui mais um pouco. Nós agora vamos ler a palavra, vamos nos colocar em pé, vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo 10, Lucas 10, a partir do verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, que está agora posta, lida, que saibamos usá-la de acordo com a Tua vontade. Tu fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sentem, amados. Em 1850, 5 cristãos levavam e conduziam a Cristo uma alma. Em 1900, era necessário 14 cristãos para levar uma alma a Cristo. Em 1919, aumentou para 21. Era necessário que 21 cristãos levassem uma pessoa a Cristo. Hoje nós não temos ideia quantos são. Isso é uma pesquisa antiga. Amados, nós queríamos falar sobre essa missão dos 70, a convocação da fé e o colhimento dos frutos da obra de Deus. A Igreja do Senhor Jesus, ela foi colocada neste mundo para fazer a grande diferença. Ela é, evidentemente, a razão pela qual o Senhor Jesus deixou esse legado para que cada um de nós assumisse a responsabilidade de fazer como Ele fez, anunciando o seu reino para as pessoas. Qual o motivo da alegria do Senhor nesse texto? Será que foi mesmo a conversão das almas? Ou
os que recusaram a sua palavra. O Senhor Jesus, ele tinha muitos motivos para estar triste. Ele pôde contemplar na missão dos 70 a cegueira espiritual do povo, quantos rejeitaram receber os enviados do Senhor. Com certeza, a alegria do Senhor foi bem manifestada aqui, e ele deixou claro isso quando os discípulos regressavam da missão dos 70, do avanço missionário. E parece que eles vinham como se viesse das igrejas de hoje, Universal e outras, e eles vinham dizendo que muitos foram curados, muitos demônios foram expulsos, mas parece que Jesus, como um bom presbiteriano, ele disse que bom foi que o nome daquelas pessoas estavam escritas no livro da vida. Essa era a alegria do Senhor. A alegria que as pessoas iam tendo ao receberem a palavra, ao receberem a paz, conforme eu falei ontem no verso 5 desse texto. Paz seja nesta casa. Se as pessoas abrirem as portas, receberão a paz, e a paz estará ali. Do contrário, ela retorna, ela volta. Então, a alegria do Senhor certamente foi pelas pessoas que de bom grado recebiam a paz em seus corações. Eu creio que esse foi o conforto e o regozijo do Senhor, como deve ser o nosso, quando alguém abre o coração para Jesus. Então, nós nos alegramos. A alegria é tão grande que diz o texto sagrado, lá na parábola da ovelha, que os anjos cantam no céu. Nós temos um hino muito bonito no nosso cenário, que também canta do mesmo jeito. Queridos, assim como o Senhor Jesus se regozijou, nós precisamos nos regozijar. Vamos regozijar de quê? Vamos nos regozijar pelas pessoas que estão abrindo os corações para Jesus, que estão ao nosso lado, que estão conosco, formando esse coro, formando essa comunhão, adorando ao Senhor. Isso é fantástico. É o melhor bem. Hoje nós não podemos nos alegrar. A gente acabou de cantar um hino, parece que a gente não percebe a letra. Muitos estão perdidos sem a salvação. Eu acho que essas coisas não têm nos tocado muito, não é? Porque nós estamos vendo multidões sendo arrastadas, não é, para esse caminho largo da perdição. A nossa conterrânea brasileira, Ivete Sangalo, na internet, ela patrocinou o maior show, onde mais de 1 milhão de pessoas estavam presentes no seu show. Esse é o caminho largo. As pessoas estão endurecidas, seus corações estão alheios ao Senhor, e assim a incredulidade tem aumentado a cada passo. E a gente tem contemplado aí muitos que estão perdidos, como diz o nosso hino. Amados, a Igreja do Senhor tem uma grande responsabilidade, ela não pode fugir disso. Nós falamos ontem sobre a convocação. Gostaria de pregar os 4 passos desse texto de 1 a 24, que fala sobre a convocação, a instrução e o recolhimento dos resultados quando se evangeliza, quando se trabalha, quando se faz a obra de Deus. Queridos, poucos, na verdade, Portela, poucos são vistos na igreja. Qual é o nosso índice de salvos? Principalmente presbiterianos. São poucos. Não é? São poucos, né, que têm sido vistos fazendo o quê? Louvando e adorando ao nome do Senhor. O que deveríamos ter multidões maiores
adorando ao excelso Deus. Não é? Eu diria, amados, que a conversão é o maior de todos os milagres. Se as pessoas correm e afluem para as bênçãos efêmeras e passageiras, físicas e materiais, nós que temos a identificação, esse é o melhor milagre, nós não temos feito o empenho necessário. Em primeiro lugar, amados, o verso 21 fala que ele revelou isso aos pequeninos. Poderia ter escolhido a cátedra, poderia ter escolhido os que têm progredido no comércio, na indústria, os cientistas para fazer esta obra, que certamente aos olhos poderia ser melhor, mas ele revelou aos pequeninos, ele revelou aos eleitos, aos escolhidos para a igreja, para fazer a obra do Senhor. Nós somos esses pequeninos, a qual ele revelou. E ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Querido, essas palavras significam coisas maravilhosas para nós. Entender como é que ele ocultou algumas coisas a outros e revelou para nós, isso não é fácil compreender isso, difícil, e o mundo jamais entenderá isso, o mundo não estará afeito a isso, né? É algo profundo, eu diria até misterioso. Você é um mistério de Deus, porque nós somos escolhidos para fazer uma grande missão, uma grande tarefa, quando alguém que parece ter mais condições poderia ter sido os indicados. Mas ele nos escolheu. Não temos, amado, como explicar isso? Por que muitos permanecem em seus pecados, em seus delitos, nos seus erros? Não é? Por quê? Não é? E conquanto que nós e tantos outros têm aberto o coração, o Senhor tem aberto o coração e as pessoas têm se convertido e estão aqui adorando o Senhor. Então é algo que nós não temos como explicar. É a Bíblia que fala para nós. A Bíblia diz que aqueles que ouvirem ou que ouviram o Evangelho, né, e rejeitam, e aqueles que inclusive não ouviram, esses estão perdidos, se não estiverem aqui para adorar o Senhor, né? E um pecador sem Cristo, não importa onde ele esteja, ele está perdido. Então nós somos a igreja responsável de alcançar os perdidos pecadores. A nós foi dada esta missão irrecusável. A igreja não tem como recusar isso, né? Queridos, a evangelização. E a igreja que deixar de evangelizar, ela não demorará muito, não é? Ela certamente irá deixar de ser uma igreja evangélica. Ela vai ter uma outra conotação, não a evangélica, não é? Como uma igreja frouxa, que não tem, na verdade, assumido essa responsabilidade. É como um carvalho, quando é cortado e fica ao léu, ele, em vez de criar frutos, cria cogumelos. E nós precisamos entender que a missão da igreja é muito sublime, ter essa verdade no coração, saber que Jesus ocupa o nosso coração através do seu Espírito. Eu acho que isso nos eleva um pouco mais a entender à frente, aos que estão à nossa frente, estão ao nosso lado, que precisam ouvir a verdade que eu um dia ouvi. Queridos, a palavra de Deus é algo fantástico, né? Quando a pessoa se converte, torna-se uma nova criatura, ela passa a ser diferente do mundo. Ela não tem mais nada a ver com o mundo. Ela passa a ser o povo de Deus, separado, escolhido para servi-lo. Ela não terá mais nenhum relacionamento mundano.
É como os dois rios, o rio Ave e o rio Ródena. Eles finalmente se encontram em determinado local, vão juntos, depois eles se separam. O que é sujo e o que é limpo, depois as águas limpas saem para um lado e o sujo por outro. A igreja, que foi comprada pelo sangue de Jesus, que foi dada a ela a responsabilidade de evangelizar, é isso que ela tem que fazer. Ela precisa mostrar, ela precisa levar as pessoas a conhecer essa verdade e abrir os seus corações, não é? Queridos, uma coisa a Bíblia ensina, que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Há tanto a responsabilidade dele assumir e dele realizar. Dele estar aqui adorando o Senhor, de estar depois ali numa frente, evangelizando e alcançando os corações. Amados, o Deus que nos escolheu, que escolheu a igreja, é o mesmo que vai nos orientar, nos guiar em tudo que vamos fazer. Então, é uma missão de sucesso. Não há erro, não há falha quando fazemos a obra do Senhor. E diria, amados, que nós somos esses responsáveis por essa missão. Há algo que diz que um dia o sangue cairá, né, sobre as cabeças daqueles que não se converteram, que não escolheram, ou melhor, que não foram eleitos, escolhidos, que foram alcançados, mas que rejeitaram o Senhor. E a responsabilidade nossa é de anunciar, falar para o mundo da salvação de Jesus. Às vezes a gente não entende certas coisas, irmãos, né? Mas no final tudo será esclarecido. Precisamos fazer o que o Senhor nos mandou. O resto é com Ele. É Ele quem fará todas as coisas, não é? Uma coisa nós temos certa, que a salvação, ela é oferecida hoje gratuita, é de graça, não é? Ela é ampla, ela é completa, ela é ilimitada. A salvação é a graça de Deus. Isso aí nós temos como consciência tranquila de poder anunciar o reino de Deus para as pessoas. Em segundo lugar, amados, o valor da mensagem, porque que ele ocultou a uns e não ocultou a outros, não é? Foi o Senhor Jesus que disse isso, não é? Não podemos aqui fazer extrações ou fazer ilações a respeito de por que ele fez isso, por que não escolheu um, por que escolheu o outro. Isso é com o Senhor, não é? Uma coisa nós temos como certa. A Bíblia diz lá no livro de Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há, amados, não há como o homem ter justificativas. Ele está dentro desse quadro em que todos estão, não é? O Senhor escolheu quem Ele quis. Agora, os eleitos devem pregar o que Ele mandou. E o mundo, amado, tem se tornado muitas vezes vaidoso com as suas descobertas, com as coisas que tem feito, né? Parece que quanto mais os homens avançam, mais inimigos eles se tornam de Deus. E nós precisamos continuar na nossa. Precisamos, amados, anunciar esse reino para as pessoas. Na Bíblia, irmão, temos observado nas Escrituras que publicanos e pecadores, eles têm demonstrado aqui nas Escrituras que são pessoas que estão ávidas ao reino de Deus. A gente vê os testemunhos, como diz Zaqueu, né, que abriu o coração para o Senhor, né, e de tantos outros, enquanto que fariseus têm se tornado à distância do Senhor. Feliz é o homem que aprendeu a sentir que é infeliz, como diz Apocalipse 3,17. Sim, miserável
pobre, cego e nu, para compreender o valor imensurável que Deus tem sobre nossas vidas, o que Ele quer fazer de cada um de nós. Devemos, amados, entendermos que não somos pessoas boas, né? Devemos entender isso, que somos maus, mas que estamos na direção certa. O Senhor está conosco, é Ele que faz a sua vontade em nossos corações. Quando nós sentimos que nada somos, aí sim é que começamos a saber que somos alguma coisa. Porque ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. E para concluir, amados, o verso de número 22 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém proferiu uma palavra como esta. Nenhum dos grandes homens da Bíblia, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, né? Estas palavras foram reveladas pelo Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que lá em Colossenses que Ele é o cabeça da criação, todas as coisas estão acertadas. Mas aqui, amado, mostra dessa união fantástica que tem o Pai e o Filho, né? E assim o Filho revela, quando Ele disse para nós aqui, amado, texto maravilhoso: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Já pensou que privilégio? Nós. Jesus estava dizendo isso para os 70 que estavam com Ele. Bem-aventurados são os olhos de vocês que estão vendo, que vocês estão vendo, vocês estão me vendo. Eu estou com vocês. A noiva não reclama do noivo quando ele está presente. E o Senhor Jesus disse isso: bem-aventurados os olhos que veem que vós vedes. Vocês são felizes por isso. Mas lá na frente Ele deixou algo bom para nós. Não só para aqueles que estavam ali presentes. A Tomé Ele disse a nós outros hoje: mais bem-aventurados são os olhos que não estão vendo o que vocês estão vendo, mas haverão de acreditar, de crer. Então nós somos esse povo que Ele profetizou para nós. Nós somos muito mais bem-aventurados. Nós não precisamos estar com o Senhor fisicamente, mas o privilégio de nós termos a palavra em nosso coração, isso nos capacitará, irmãos, a exercitar essa fé que Ele nos deu ao nosso coração, né? Portanto, cabe a cada um de nós esse privilégio, né, de termos este Evangelho na nossa vida, de poder adorá-lo. Precisamos buscar os perdidos, os pecadores. Eu quero concluir com o testemunho de John Nelson Reed, esse missionário que nasceu nos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão e foi enviado pela Junta de Missões Presbiteriana em 1892 para a Índia, né? E ali aquele homem pregou o Evangelho por muitos anos e um certo tempo ele fez um compromisso com Deus. Ele desejou ganhar uma alma por dia. E assim ele fez. E diz o testemunho de John Reed que no ano de 1909 ele ganhou, pelo seu trabalho, 400 almas. Pessoas que foram batizadas efetivamente na igreja. No ano de 1910, duplicou 800 almas. E no ano de 1911, duplicou de novo, né? Foi para 1.600 almas, num total de 2.800 almas. Era uma visão missionária de alguém que desejava ardentemente anunciar o reino de Deus, pregar o Evangelho. Muitos estão perdidos sem o Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.